Exercício número 1 da aula 93 do nono ano do ensino fundamental. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue em cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Vamos representar aqui no nosso plano cartesiano para a gente ter uma ideia do que essa atividade está significando. Tá? Então vamos lá. O que está dizendo na atividade? Que o x é o tempo decorrido, certo? Então, o que é o x no nosso plano cartesiano? O x estará representado nesse eixo horizontal. E esse x está representando o tempo. E esse tempo está dito em horas, ok? Pois bem, o que representa o y? O y está representando justamente a quantidade da concentração desse antibiótico, certo? Então, nós dizemos que o y está em função de x, ou seja, o y está, a concentração, ela está em função do tempo que se passa. Tá? Então, o que acontece? Quando ocorre a ingestão desse certo antibiótico, o que acontece? Ele vai aumentando lá no nosso organismo, até que chegue um ponto que ele atinge o máximo de concentração. Conforme vai passando o tempo, esse antibiótico vai se diluindo até que desapareça por completo do nosso organismo. Esse pontinho aqui é o ponto máximo em que ocorre, certo? Então, nós podemos calcular tanto qual é o volume máximo de concentração desse antibiótico, através do y vértice, como também nós podemos saber depois de quanto tempo esse antibiótico atinge a sua concentração máxima. O que o exercício está pedindo é o tempo necessário para que isso aconteça. Então, como é o tempo, eu vou calcular o valor do x vértice. Como é que nós calculamos o valor do x vértice? Menos b dividido por 2 vezes o a. Para saber o valor de a e de b, eu vou olhar lá na função e vou verificar quais são esses valores. Vamos ver? O a é o númerozinho que está na frente do x ao quadrado. A gente tem que prestar atenção aqui, ó. É na frente do x ao quadrado. Então, neste caso, é o negativo 2. E o b é o número que está na frente do x. Nesse caso, o 12. A gente tem que cuidar a ordem aqui. Não importa como eu coloque. O que importa é que o a é o número que está na frente do x ao quadrado e o b é o número que está na frente do x. Então, o x vértice vai ser igual a menos o b. Quanto vale o b? 12. Dividido por 2 vezes o a. Quanto vale o a? Menos 2. Então, esse x vértice vai ser igual a menos 12 dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Então, o x vértice vai ser igual a menos com menos é mais. E 12 dividido por 4 é 3. Mas o que significa esse 3? Significa que após 3 horas, o nível de concentração do antibiótico atinge o seu maior valor dentro do sangue aí das cobaias. Tá? Então, por isso que a nossa resposta é a letra B.
Questão número 2 da aula 93. De acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L igual a R menos C, onde L é o lucro, C é o custo da produção e R a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produz X unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função C em função de X igual a x ao quadrado menos 2000x. E a receita dada por R de x igual a 6.000 menos x ao quadrado. Com base nessas informações, determine o número de peças a ser produzidas para que o lucro seja máximo. Então, nós estamos querendo saber aqui o valor de x para que o lucro seja máximo. Primeiro, com calma, vamos analisar essa atividade. O que significa lucro, o que significa receita e o que significa custo. Imagine o seguinte, que você comprou um joguinho lá. Você comprou o CD do jogo e comprou ele por R$100. Aí veio alguém lá e quis comprar o teu jogo. Você foi lá e vendeu esse jogo por 120. O que aconteceu aí? Aconteceu que você teve um lucro de R$20 sobre o produto que você tinha. Tá? Então, o lucro é você pegar a receita, ou seja, por quanto você vendeu por 120, e diminuir do custo. O custo é quanto você pagou. Então, você pagou R$100. 120 menos 100, o resultado dá o lucro. Ou seja, você lucrou R$20. Aqui no nosso problema, também nós faremos a mesma coisa. Só que existem alguns detalhes. Por exemplo, não é dado o valor do custo. É dado uma lei que determina o custo, que é x ao quadrado menos 2000x. A receita é dada por 6.000x menos x ao quadrado, certo? Então, para a gente calcular o lucro, vou colocar aqui, o lucro, nós temos que pegar a receita e diminuir do custo. Como não é dado nenhum valor, nós temos que usar as nossas leis da função. Então, o lucro vai ser igual. Qual é a receita? Bom, a receita é definida como 6.000x menos x ao quadrado. E eu vou subtrair do custo. Mas quanto é o custo? O custo é dado pela lei x ao quadrado menos 2000x. Já explico por que coloquei ele entre parênteses aqui, tá? Então, o lucro é igual. Esse aqui eu já posso tirar dentro do parênteses, porque não tem como juntar. Então, ficou 6.000x menos x ao quadrado. Quero que vocês notem que agora aqui, esse negativo, ele vai fazer a mudança de sinal com esses valores que estão ali dentro. Por exemplo, o menos com o mais x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado. Esse menos com esse menos 2000x vai ficar mais 2000x. E agora eu vou juntar os termos que são semelhantes aqui. Então, o lucro vai ser igual. Juntando menos x ao quadrado com menos x ao quadrado, vai dar menos 2x ao quadrado. Juntando o 6.000x com o 2.000x, eu vou ter 8.000x. Agora sim eu tenho uma fórmula matemática ou uma lei da função que me diz qual é o lucro para a determinada quantidade de peças produzidas, tá? Então, se eu for montar isso lá no plano cartesiano, eu vou ter o seguinte, Eu vou ter no eixo de y o L, que representa o lucro, e no eixo de x, o próprio x, que está representando a quantidade de peças.
Tá? Então, aqui são peças e aqui são os lucros em reais. Como é uma função quadrática, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Para saber isso, a primeira coisa que eu vou tirar é os coeficientes. Então, o A é o número que está na frente do x ao quadrado, que é menos 2. O B é o número que está na frente do x, então é 8.000. E o C, nesse caso aqui, como não aparece, vale 0. Por que eu tirei o valor de A, B e C? Principalmente para a gente dar uma olhadinha se a concavidade é voltada para baixo ou para cima da parábola. Para isso, eu vou observar o valor do A. Se o A for um número negativo, isso significa que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Por que é importante saber isso? Porque eu vou calcular esse pontinho aqui, ó, onde um certo número de peças produzidas, que eu vou calcular através do x-vértice, vai me dar o maior valor do lucro, que eu posso calcular através do y-vértice. Como eu estou querendo saber o número de peças, então vou escrever número de peças. Eu não vou usar o y-vértice, eu vou usar o x-vértice, porque o x-vértice vai me dar o número de peças que eu preciso ali. Então, o x-vértice vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Então, esse x-vértice vai ser igual a menos, quanto vale o b? 8.000, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 2. Vou puxar aqui para cima para continuar a minha conta. Então, esse x-vértice vai ser igual a menos 8.000, dividido por 2 vezes o menos 2, vai dar menos 4. Agora é só resolver essa divisão. Menos com menos é mais, 8.000 dividido por 4 vai dar 2.000. Então, 2.000 peças são necessárias para que sejam produzidas para que o lucro seja máximo. Letra A.